Bom dia, vamos começar, né? A gente guardou aí um tempinho para todo mundo chegar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de macros e de VBA. Eu trouxe aqui uma planilha para apresentar para você e para os demais colegas o poder das macros e do VBA no Excel. Essa é uma planilha que foi desenvolvida para o time de manutenção lá da Nexa, tá? Para controlar motores. Bom dia, Angélica, seja bem-vinda. Bom dia. Então, quando a gente fala, né, a gente viu ontem a questão da macro para fazer aquela impressão, quando a gente fala gravar uma macro, a gente está fazendo uma execução de passos que nada mais é do que uma conversão daquele passo a passo em uma programação que o Excel entende, não só o Excel, mas toda a família do Office, desde o Project, o Word, PowerPoint, OneDrive, Outlook e outros softwares que fazem parte do pacote Office que conseguem compreender que é o VBA, o Visual Basic for Application. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui para a gente começar a nossa aula de hoje, é uma planilha desenvolvida para gestão de calibração de motores, foi desenvolvida lá para a Nexa, tá? E é uma planilha que praticamente tudo dela está feito dentro do que a gente conversou nesses últimos dias. Modelo de dados, medidas e agora com a parte de VBA, ok? Então, se vocês perceberem, quando eu abri, a primeira coisa que ela me deu foi uma mensagem trazendo o nome do meu usuário, usuário da minha rede, tá? Porque se eu tenho uma rede com domínio, ID, permissões para pastas específicas, ela já traz essa leitura e aí eu só acesso aquilo que é possível dentro da minha pasta específica. Então, se o meu arquivo buscar informação que não esteja numa pasta que eu tenho acesso, ele não carrega aqueles dados, tá bom? Então, tudo que a gente fizer nesse sistema ele vai ficar gravado, eu vou dar um OK, ele vai liberar para o meu sistema. Eu não sei se esse Excel, que eu atualizei o Excel, se ele está com todos os componentes ativos. Essa planilha foi desenvolvida em 2019, então, no início de 2019, então já tem bastante tempo. E aí, ele traz para mim um formulário, igual a um software, tá? E tem aqui uma informação, né? Total de equipamentos cadastrados. Esses equipamentos aqui não são reais, tá, gente? Eles são fictícios. Eles foram só colocados aqui para a gente simular os dados, ok? Número de dias, né? Quantos equipamentos que vão vencer, né? As calibrações de equipamentos. Com 0 dia, tem ninguém vencendo. Em 60 dias. Em 30 dias, né? Em dia, perdão, aqui, né? Esse em dia aqui, ó. Falei besteira. 100 dias são os que estão em dia, que já foram calibrados. Com 60 dias eu tenho 15, com 30 dias eu não tenho nenhum. E vencido eu tenho 85 equipamentos, os meus 100 equipamentos. Então, para eu fazer qualquer coisa, eu clico nos botões,
Mas se eu quiser também, aqui tem um linkzinho, depois eu vou mostrar para vocês, eu clico aqui, ele abre os vencidos. Mas vamos chegar lá. Cadastrar um equipamento. Ele abre um formulário onde eu insiro as informações e quando eu clico em salvar, ele já registra essa informação na planilha para mim. Então lá na planilha, ele guarda a informação para mim, tá? Mesma coisa, registrar a calibração. Está faltando um campo, objeto, né? Como eu disse para vocês, eu não sei se eu tenho todos os objetos instalados aqui ainda, porque isso é uma planilha antiga, mas depois eu vejo. Né? Se eu quiser registrar a ação, também não vai abrir, né? Está faltando objeto para esse, vai faltar para esse. Acompanhar o histórico. Ele manda por e-mail, tá? As calibrações. Eu quero que ele mande para mim por e-mail essas calibrações, então ele manda aqui, ó. Lista de equipamentos por setor. Ele vai abrir para mim. Agora ele não vai nenhum, porque eu desliguei, né? Então aqui nada vai funcionar. Ó. Eu desabilitei aquela hora no fim lá. Eu tive que mandar depurar. Então, ó. Vou voltar aqui e vou abrir o VBA só para apresentar para vocês. Então, olha só. Aquele formulário que a gente viu lá do cadastro de equipamento, esse aqui. Quando eu dou um clique duplo no botão, ele tem aqui, ó, um procedimento, a gente chama aqui de uma rotina, tá? Que vai mexer com todas as informações dentro do meu Excel, vai pegar esses valores, vai colocar no final da minha planilha, na linha, a partir da última linha, na primeira coluna, tá? E aí ele vai inserir essas informações todas aqui. No final ele ainda me dá uma mensagem, né? O equipamento foi salvo com sucesso. Existem outras janelinhas, como aquela de acompanhamento de histórico, onde eu pesquiso, está faltando esses objetos aqui, ó, que não estão aparecendo. Tá? Quando eu pesquiso o histórico, ele traz para mim uma imagem do laudo e uma imagem do certificado de calibração, que está numa pasta de rede salva lá por eles. Quando eu venho aqui e pesquiso e quero, por exemplo, inserir uma nova calibração também, aqui eu posso fazer isso, ele me deixa, né, com essa nova informação. Então está aqui a programação por trás disso. E hoje nós vamos entender um pouquinho desses conceitos, dessa programação por trás disso, e também entender como funciona, né, essas questões de macros. Você fala assim, eu vou guardar todos esses conceitos dessa programação em VBA. Gente, é muito difícil você guardar tudo, tá? Eu mandei para vocês, eu não sei se vocês receberam, uma apostila. Ok? Vamos salvar aqui. Uma apostila que a gente tem aqui de VBA. E essa apostila ela é uma introdução para que vocês possam conhecer um pouquinho. A gente vai falar um pouco dela. Ok? Mas vamos lá, deixa eu primeiro fazer aqui, eu ia colocar aquele exemplo de macro, mas eu já pulei ele, eu já fiz ele aqui com vocês. E tem um outro exemplo que eu deixei aqui para vocês verem, tá? Que tá aqui. Depois eu vou explicar ele para vocês entenderem. Tá? A gente vai fazer as nossas macros hoje. Então, olha só, quando a gente está falando em macro para o Excel, ontem a gente fez a macro do imprimir, né? A gente fez uma macro para imprimir as informações. Quando a gente chega a falar de macro, macro nada mais é do que um pequeno programa, tá? Ou uma rotina, como eu disse antes, que contém aqui para a gente uma lista de instruções, de ordens, tá? Que a gente passa para o Excel ou para qualquer outro programa do Office. E lá a gente classifica isso como subrotina, função ou um procedimento de evento. Eu vou explicar a diferença dos três mais à frente, mas é só para ilustrar. A subrotina é uma chamada pura, igual aquela que eu mostrei para vocês, é uma subrotina, ok? Uma função tem o mesmo conceito de função lá dentro das nossas funções do Excel, como a função soma. É algo que executa o que foi programado para executar, mas exige que você passe um parâmetro para que aquele parâmetro seja a referência daquela execução. Eu vou usar a função soma como exemplo.
No Excel a gente não tem a função soma, igual soma, abre parênteses, e quando a gente abre o parênteses, a gente coloca um parâmetro que é o intervalo ou intervalos de soma. Onde a gente fala ponto inicial, por exemplo, A1, 2 pontos, B26. Então nós estamos dizendo para a função soma que o parâmetro onde ela vai fazer a soma é o que tiver dentro de A1 até B26. E procedimento de evento é quando a gente chama, né, a subrotina ou a função de acordo com um evento pré-determinado. Por exemplo, ao clicar de um botão, nós chamamos aquela função subrotina ou até mesmo, né, uma macro que você gravou. Então, quando você clica num evento, é exatamente isso. A gente ainda tem métodos, a gente ainda tem propriedades, mas a gente vai discutir isso com mais calma, porque diferente do Excel propriamente dito, daquelas planilhas, no VBA a gente tem que conhecer alguns conceitos para quando a gente chegar lá na frente, e aí eu vou de novo abrir aquele que eu deixei do bloco de notas depois que a gente apresentar esses conceitos, e eu garanto que vocês vão compreender com muito mais, digamos assim, propriedade do que simplesmente olhando ali. E quando se trata de facilitar as nossas tarefas repetitivas, ou aquelas que são muito longas, ou um conjunto de tarefas, né, a gente usa as macros porque elas dão esse feedback. Eu vou dar outro exemplo. Tem um relatório que eu monto que vem de um Service Desk de um cliente nosso. Eu importo os dados para o Excel, eu gero uma tabela de dados gigantesca todo início de mês, com os dados do mês anterior, e lá eu faço uma tabela dinâmica, tá? Uma tabelinha dinâmica, e eu tenho que fazer para todos os dias, ou seja, eu vou precisar de 30 tabelas ou 31 tabelas, dependendo do mês. O que eu faço? Eu faço a primeira e gravo a duplicação dela. Coloco um botão e depois eu só executo mais 28 vezes a duplicação. Ou seja, eu já estou com aqueles dados propriamente prontos. E aí eu vou só individualmente mudar de uma a uma. Uma outra forma que é interessante é que se eu gravasse a mudança de valor, por exemplo, do filtro de cada dia, e depois lá na função VBA eu só acrescentasse para pegar aquele valor mais um, uma matemática simples, ele faria para mim automático também. As duas formas são só para exemplificar, ok? Então, olha só, a gente pode ter aqui uma lista composta, né, armazenada de dois ou mais comandos, que seriam as nossas rotinas, tá? Que, quando acionado por um programa, vai reproduzir todos aqueles comandos que a gente programou, né? Então, exatamente o que a gente vai fazer. E aí, quando a gente está falando de montar essas macros, as instruções que formam o corpo da rotina, né, que estão escritas aí num código próprio, no caso nosso, o VBA, que é a linguagem do Visual Basic Application, do Excel, do Word, do PowerPoint, do Project. Isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai aprender métodos e propriedades referentes a Excel. Mas com o conhecimento que vocês adquirirão aqui, vocês vão poder expandir para fazer para Word, para Project, para PowerPoint. Então, assim, dá para vocês darem um avanço muito grande com essas relações. Além disso, o VBA é muito poderoso. Ele pode automatizar o que vocês menos imaginar. Eu mostrei para vocês aqui aquela de motores, tá? Ele automatiza a inserção, a consulta, traz a imagem dos certificados para eles não ficarem precisando procurar onde está a imagem daquele certificado. Quando cadastra a calibração, automaticamente já vai para lá no certificado. Eu não preciso ficar procurando, nossa, onde que salvou aquela imagem? Alguém viu a folha do certificado da calibração, que vamos pegar uma empresa XPTO aí, a PA Automate fez pra gente lá no sistema XPA lá? Não tem. Já está salvo, ele armazena numa pasta que a gente predetermina, essa pasta tem que estar em rede, a planilha se tiver mais de um, dois, três usuários, ela não precisa ser compartilhada, que ela controla pelo ID, né, o ID da rede, né? Você tem lá do seu Active Directory, o usuário de rede de vocês. Então, facilita muito. É uma senhora planilha, mas também exige
né, que tenha todo um arcabouço por trás. É o que a gente vai estudar dentro desse módulo agora. Bem, e para fazer isso a gente tem dois tipos de situações. Primeiro são rotinas públicas, depois rotinas privadas. Por que a gente está estudando rotinas públicas e privadas? Porque a gente precisa entender o conceito do que o Excel pode usar como um todo ou somente para aquele objeto. E esse conceito de objeto também eu vou falar daqui a pouquinho. As rotinas públicas aqui, elas são rotinas que podem ser chamadas de qualquer lugar, tá? Qualquer parte do seu projeto VBA, formulário, outros objetos, módulos. Quando ela é pública, qualquer lugar que você chamar, ela está disponível, tá? Inclusive outras planilhas do Excel estejam lá abertas e que possam fazer referência àquele projeto, tá? Então, e se eu adicionar aquela rotina dessa planilha que eu abri para vocês lá de motores, numa que faça, por exemplo, não calibração, mas agendamento de manutenção de motores, por exemplo, que tem esse exemplo que eu estou usando, e eu posso ter um objeto, uma rotina só, que é pública, que pode ser usada dentro de 2, 3 planilhas diferentes. Quando eu falo de rotinas privadas, eu estou falando que ela só vai ser executada no local onde ela foi escrita. E aí, se ela foi escrita dentro de um módulo, se ela foi escrita dentro de um formulário, então ela pertence só àquele lugar. Vale lembrar que normalmente rotinas públicas, elas são mais facilmente acessadas por outros. Eu vou usar um outro exemplo. Então, o João, fictício, trabalhava aí na empresa tiraouro.com. O João, ele foi lá, ele trabalhava numa planilha de impressão de etiquetas de cargas. Não sei nem se vocês fazem isso aí, mas é só para exemplificar. E aí, essa planilha de impressão de etiquetas de cargas, ela imprimia todas as etiquetas de uma vez só. Só que o João saiu, e foi ele que fez, e era uma coisa pública. Então ele sabia, ele não cancelaram o usuário dele ainda, né? Porque ele sabia que ele ia sair, estava no último dia dele. Lá na casa dele, com o acesso dele, ele foi lá e mudou a rotina. E a rotina agora, ao invés de imprimir as listas, estão imprimindo outra coisa. Ele pode fazer isso? Pode, porque está público. Até usar aquilo para imprimir as listas de carga lá na casa dele, para poder fazer outra coisa. Tá? Bem, isso é perigoso? Não, gente. Eu estou falando que alguém pode fazer coisas fora do comum com as rotinas públicas. Mas normalmente a gente precisa delas. Então, por isso a gente vai aprender a bloquear os nossos projetos em VBA. A outra parte das rotinas privadas, elas têm a desvantagem que se você precisa reusar aquela rotina dentro da mesma planilha, você deve fazer uma rotina nova. Então, quando a gente chama ela, por exemplo, dentro de outro módulo ou de outro formulário, ela dá esse errinho que tem aí no final, sub ou function não definida. Então, a gente não quer, né, as nossas funções e as nossas rotinas, né, fiquem com erro. Então, a gente vai usar as privadas para aquilo que é muito específico e as públicas para quase tudo. Então, olha só. As subrotinas e funções, elas são públicas. Por padrão, sempre que você fizer uma subrotina dentro do seu VBA, dentro do seu Excel, ou uma função, ela vai vir como pública. Tá bom? Caso você não queira que ela seja pública, aí você muda a palavra, né, ou acrescenta, na verdade, a palavra private lá no início. Então, nós vamos lá. Os procedimentos de evento, eles não são privados, tá? Então, os procedimentos de evento também, eles não são privados. Então, eles já são privados, na verdade, né? Os procedimentos de evento são sempre privados. Por isso, eles já vêm com a palavra private automaticamente. Agora, eu quero tirar, então, eu preciso removê-la antes disso. Então, olha só a sintaxe de uma subrotina, né, que a gente tem aqui, que é uma subrotina pública. Vou até pegar aqui meu...
computador. Então, olha lá. Nós temos aí, ó, public sub, nome da nossa máquina. Aí aqui, abre e fecha parênteses. Dentro eu coloco todos os códigos end sub. Isso é uma rotina pública. Se eu quero que ela seja privada, então private sub, nome da máquina, meus comandos, end sub. Nossa, será que eu vou guardar tudo isso? Não se preocupe em guardar tudo isso. Quando a gente cria uma nova rotina, automaticamente ele já vem preenchido. A gente só tem que saber se a gente quer ela pública ou privada, mas ela já vem como pública. E quando são funções, né, a mesma coisa. Public function, então o nome da função. Aqui eu preciso dos argumentos que essa função vai receber. Vamos imaginar que lá dentro do Excel tem alguém que desenvolveu uma função que faz assim, ó, igual soma. Então a função chama soma. E os argumentos dela é ponto inicial até ponto final. E aqui ele faz uma rotina que vai buscar essas informações do ponto inicial e final com o sinal de mais. Então vai pegar A1 mais, A2 mais, A3, A10 mais, A11 mais, A12 e assim sucessivamente. É basicamente isso. E quando você usa essa função, você igual soma A1 até A10, por exemplo. Só isso. Essa função pode ser privada, então private function, nome da função, os argumentos, end function, ok? Então, esses dois conceitos são as duas sintaxes de como nós fazemos as nossas macros. Bem, como vocês perceberam, quando a gente falou em função, foi necessário a gente fazer uma coisa que é passar um parâmetro, tá? A passagem de parâmetro nada mais é do que o argumento que vai ser transportado dentro daquela função. Então, quando a gente declara uma função ou um procedimento, tá? A gente pode ter mais de um argumento como parâmetro, tá? Ou um. Eu quero ter 10 argumentos. Eu posso? Posso. Eu só tenho que declarar todos os 10 argumentos lá em cima na minha função ou no meu procedimento. Esses argumentos eles vão estar dentro daquele parênteses, né? Eu vou até voltar aqui para a gente relembrar. Então, eu tenho aqui, ó, dentro de parênteses. Okay? Bem, na hora que a gente vai utilizar a função ou procedimento que a gente fez com essa passagem de parâmetros, né? A gente precisa informar os valores para os nossos argumentos na mesma ordem. Então, se eu coloquei 10 argumentos, eu falei que o primeiro era valor de A, valor de B, valor de C, eu tenho que ser o valor de A, valor de B e valor de C em ordem. Porque se eu mudar para o valor de A, valor de C e valor de B, a minha função vai calcular ou retornar de forma equivocada, ou até mesmo um erro. Então, olha só, isso aqui, essa passagem, né, desses argumentos, é o que a gente chama de passagem de parâmetro, tá bom? E não existe forma de você construir uma função sem uma passagem de um parâmetro. Até quando ela não vai retornar nada, a gente tem que passar um parâmetro vazio, né? Aqui no VBA não tem o parâmetro void, que é nulo. Então a gente retorna com nulo mesmo, null. Return null, ok? A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. E existem duas passagens de parâmetro, por referência e por valor. E aí a gente vai entender como que funciona cada uma delas. Na verdade, a gente vai entender como funciona por valor. Por referência, vocês já sabem. Quando a gente faz referência lá no Excel, a gente está referenciando uma outra célula. Na função, idem. Tá? Quando a gente está fazendo referência, nós estamos se referindo a outra função, ou até mesmo rotina, ou objeto que já tem o valor. Ok? Então, olha lá. Como eu disse, existem duas maneiras da gente fazer essa passagem de parâmetro. A primeira é by val, que é por valores, e a segunda é by ref, que é por referência. Então, quando a gente declara argumentos de uma função ou de um procedimento, a gente não precisa usar as palavras by val ou by ref, tá?
Nenhuma das duas a gente precisa obrigatoriamente usar, ok? Já que os argumentos eles assumem automaticamente, isso é automaticamente, perdão, gente, automaticamente. Peço desculpa para vocês, passou batido. Automaticamente. A opção by val, pois é um método padrão, ok? As duas declarações são equivalentes, são as mesmas. Subdobro, uma rotina chamada dobro, e recebe um número inteiro. Um número que vai ser identificado por uma variável chamada num. E aí a gente coloca assim, num as integer. Quando a gente fala que num as integer, nós estamos falando que número é inteiro. Esse exemplo aqui, a gente não falou ainda de variáveis, eu vou falar daqui a pouco, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. Quando a gente escreve assim, ele já sabe que nós estamos usando uma passagem de parâmetro by val, ok? Quando a gente escreve subdobro by val none as integer, a gente está fazendo a mesma coisa que aqui, mas a gente está ganhando tempo, né? Porque a gente não está digitando o by val. Então, ele é implícito, não precisa de ser digitado. Se você digitar, não está errado, tá bom? Mas se você pode ser mais ágil, aqui já. Na segunda declaração, explicitamente nós usamos a opção by val para indicar que o parâmetro num será passado por valor. Okay? Então, olha esse exemplo aqui. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples, usando aquela função dobro, né, que a gente criou ali, só para exemplificar. Então, ó, cria uma rotina chamada passagem de valor, ok? Criei uma variável, isso aqui não é obrigatório. A palavra din, ela declara uma variável. Eu vou explicar a variável daqui a pouquinho para vocês, mas é só para a gente saber que a palavra din declara uma variável. Então, nós declaramos uma variável chamada x e falamos que ela é inteira. Então, din x as integer. Uma variável é um espaço que você reserva, tá, para armazenar um valor dentro da sua função, dentro do seu VBA. E aqui, o que acontece? Por exemplo, quando você insere um valor dentro de uma célula, esse valor está armazenado na célula. Quando eu armazeno o valor de uma variável, ele fica armazenado na variável. A diferença é que, enquanto eu não mudar o valor da variável, a variável não muda. Eu posso usá-la várias vezes, posso fazer várias coisas com ela e não vai mudar. Então, olha só. Eu fiz aqui din x as integer, x igual a 3. Eu falei assim, olha, o valor da variável x, que é inteira, é 3. O VBA, ele tem uma coisa chamada tipagem dinâmica. Eu não preciso declarar as variáveis, tá? Não é obrigatório declaração de variável. Eu tenho que fazer assim, ó, din x as integer, não precisa. Quando eu ponho só x igual a 3, ele automaticamente identifica isso aqui. Porém, mesmo não sendo obrigatório, é importante que vocês usem essa declaração para vocês identificarem e saberem o porquê que o x está ali. Tá? Quando a gente faz isso, a gente sabe por que a gente colocou. Depois disso, olha só, MessageBox, MSGBox, é um comando também do VBA, onde a gente manda uma mensagem na tela para o usuário. Então, ó, MessageBox, valor dado à variável x é, e aí tudo que é mensagem vai dentro de aspas, né? Igual nas fórmulas do Excel, se eu quero aparecer um texto na planilha, numa fórmula de um si, por exemplo, eu uso aspas. A mesma coisa aqui. Se eu quero que apareça um texto para mim dentro daquela programação que eu estou fazendo no VBA, eu preciso das aspas. Uso o símbolo do E comercial e a nossa variável. O E comercial, ele é um caractere de concatenação. Ele junta, tá? Então, o valor de x é igual a x.
Vamos exemplificar, vamos ver isso aqui na prática, como é que está indo, se realmente isso funciona. Deixa eu colocar aqui para vocês o nosso Excel. Então, olha só, para a gente entender isso aqui na prática, vamos lá. Vamos inserir um botão aqui, um controle de formulário mesmo, e vamos desenhá-lo aqui. Aqui, nós vamos dar o nome da nossa macro. E o nome da nossa macro aqui é mensagem. Mensagem. Só. Mensagem X. Para ficar legal. Então, vou dar um novo. Ele já passou aqui, ó, sub mensagem X. Naquele exemplo, chama sub passagem valor. Tá bom? E aí a gente vai fazer assim, ó. Din, X, para ficar igual, S, integer. Olha que interessante do VBA. Quando eu começo a digitar, ele lista para mim todas as nossas funções, métodos, objetos, que a gente vai entender daqui a pouco o que é cada um desses itens. E eu coloco aqui, ó, integer. Dou um enter. Seria muito melhor, muito mais interessante se vocês dessem uma tabulação, a tecla Tab, na hora que vocês estão digitando, para vocês fazerem assim, ó, agrupar em grupos, né? Um abaixo do outro. Então, tudo que está aqui, ó, nessa primeira tabulação, está dentro desse sub mensagem X, ok? Então, a gente já sabe que isso se chama indentação. E aí, eu vou usar o message box. Vocês estão percebendo que eu digitei uns em maiúsculos, uns em minúsculos? E vou colocar aqui, ó, aspas, e vou escrever. O valor de X é 2 pontos, espaço, e comercial X. O meu i comercial. Ah, minha aspa, perdão, gente. As minhas aspas aqui saiu outra coisa. Acho que eu tô com português Brasil. Não, não. Pronto, agora resolvi meu teclado. Pronto. Aí, ó. Ele já identificou o message box. Ele faz igualzinho ele faz com as fórmulas do Excel. Ele coloca ali pra gente, ó. Message box. Prompt. Aí depois ele coloca button as VBM box style. Aí eu tenho os tipos. Título, arquivo de ajuda, contexto. E aí a gente pode pôr várias situações. No meu caso aqui, só isso vai resolver. Eu vou salvar. Ele vai falar para mim que isso é uma macro. Então, se é uma macro, eu preciso salvar. Vou habilitar esse meu arquivo para macro. Tá? Eu peguei um arquivo qualquer, gente. Agora vocês não precisam nem abrir um arquivo de ontem, não. Vocês podem pegar um arquivo qualquer de vocês aí. Só para a gente trabalhar com ele. Habilitada para macro. E aí, vou salvar ele aqui na minha área de trabalho por enquanto. Eu vou dar uma. Beleza. Tá salvo. Vou fechar o meu Visual Basic for Application que abriu aqui. Dá um clique duplo aqui para eu renomear isso aqui. E vou colocar valor de X. Só que eu não dei valor nenhum para X ainda. Se vocês não perceberam, eu vou voltar aqui na meu Visual Basic. X não tem valor, X ainda é vazio. Tá? X não vale nada. Se eu clicar aqui, ó, valor de X é 0. Ele já gerou uma caixa de diálogo, tá? Onde o valor de X é 0. Beleza? Então veja que naquele exemplo que a gente está fazendo lá, eu já trouxe duas linhas que é totalmente funcional. Eu agora vou mudar aquilo lá. Eu vou voltar aqui, então na guia desenvolvedor, vou clicar em Visual Basic, ele vai abrir o VBA para a gente. E aqui, ó, antes do Message Box, porque ele é totalmente sequencial, vou falar que x é igual a 4. Bom, vou fechar aqui no Visual Basic. E vou clicar em valor de x. Antes, o valor de x era 0. Agora, o valor de x é 4. Deixem esse arquivo aí, que a gente vai voltar nele.
gente vai continuar fazendo essa nossa funçãozinha de dobro para vocês compreenderem. Até aqui, tá tranquilo? Estão conseguindo compreender a questão do VBA? Como funciona? O que é? Tranquilo para vocês? Rafael, Sim. só abre o seu VBA lá de novo rapidinho. Abro na hora. Deixa eu só copiar aí, porque eu perdi a hora que você inseriu o botão e eu tava procurando aqui, Ah, tá. mas Não. eu consegui achar. Beleza. Quando for assim, você pode me chamar na hora, viu, velho? Porque aí a gente para na Tá. hora, pra você não se perder. E aproveitando, vejam o que é a indentação. Ó. Eu criei aqui dentro todos eles, né, alinhados, que a gente chama de indentado, junto ao sub. Se eu criasse aqui dentro uma função, né, uma function, sei lá, function var, aqui dentro da function daria outro tab, ó. Então, message box, ok? Então, isso aqui é indentação. Eu acabaria em function, ok? Seria isso. Eu faria dessa forma para identificar o que está dentro de cada lugar. Nós sabemos que a função está dentro do sub e que o message box aqui está dentro do function. Se chama indentação, tá? Esse function vocês podem apagar, se digitar ele não. O meu não apareceu. Okay. Depois que você fez isso, você só salvou? Aí depois que eu fiz isso aqui, eu tinha salvo, né? Como macro, né? Habilitado para macro. Fechei o VBA aqui. E aí eu clico no botão. O meu que deu um erro que eu deixei o end function ao invés do end sub. Então, ok. Estava esperando o end sub e eu deixei o end function. Paguei o sub. Acontece, nas melhores famílias. Deixa eu ver. Como que você abriu ele para reeditar? Você pode apertar Alt F11 no teclado, que abre o Visual Basic, tá o VBA. Uhum. Tá depurado. Não, ok. Ok. Se você apertar lá. Ah lá, o Vertex é 4. Se você apertar Alt F11, ele abre o Visual Basic. Tá? E Eu vi. eu não expliquei aqui ainda essa parte do Visual Basic, a gente veio direto para cá, mas existem alguns recursos aqui que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Viu? Ok, a primeira frase estava diferente. Ah, tá. Aqui, deixa eu ver se eu consigo formatar essa fonte aqui. Eu sei que tem, eu nunca fiz, mas eu sei que tem como formatar a fonte. Não foi possível. Tamanho 14. Fica melhor para enxergar, né? Assim fica melhor, não fica? Ficou. Muito melhor, né? Melhor. Deixa eu ver. O meu não deu certo de novo. Qual foi? Você quer compartilhar sua tela comigo? Que eu vejo o que é que está acontecendo. Sim, deixa eu só ver se está igualzinho aqui. Vejo. X igual a 4. Message box. O valor de X é. Tá. É um X no final, né? É um X, é um X. Eu tinha entendido aspas, agora que aumentou, ficou melhor. Não, beleza. Deixa eu ver se eu aumento mais, né? Porque realmente a letrinha dele é tão pequenininha. Mesmo assim, deixa eu compartilhar. Beleza. Aqui é o tamanho da minha fonte 16. Melhor. Deixa eu ver aqui. Tá vendo a minha tela? Tô sim. Tô com ela em tela cheia pra mim que eu enxergo melhor. Tá, impressão minha, ou depois daquele mensagem X tem um espaço na sua. Submensagem X espaço parênteses. Tem não, né? Deixa eu ver.
você fala onde? Na primeira linha. Aqui. Aqui tem um espaço. Ah, não, não tem não. Aqui não tem espaço não, né? Aqui, depois do... Não, tá tudo sem espaço. Ok. No x é x igual a 4? Sim. Ah, tá. Eu tô. Tá Acho que pequeno? Como que você vê se pra aumentar? você vem aqui, ó. Ferramentas, opções. Tá? É porque eu tô vendo, na verdade, a minha tela. Acho que eu pus a minha como maiúsculo, não a sua. Quer ver como é isso? Veja tela cheia. Aqui, essa aqui não. Na verdade, eu tô vendo a sua mesmo. A minha tá exibindo ali e a sua tá exibindo na tela. Ah, tá, peraí. Isso. O seu aqui É, é eu o tô, valor ou é... É o valor mesmo. é o valor. Eu tô Sim. vendo, na verdade, Angélica, é a página nossa da sala. Você tem que. Ah, tá. Agora fica a minha ficha. Eu tô olhando ali é isso, é aquilo. Entendi. Eu compartilhei a tela errada. Desculpa. Não, tranquilo. Aí eu falei assim, gente, beleza. Submensagem x, x igual a 4, o valor de x é em sub. Tá certo, executa pra mim, deixa eu ver qual que é o erro que dá no seu. Fecha, Assim. lá, clica. O que que diz aí? Não é possível executar macro, aí fala o nome da pasta. Talvez ela não esteja disponível nessa pasta de trabalho. Ou todas as Ah, eu tenho que salvar. Isso, Será que é isso? isso. Salvar como, arquivo salvar como. E aqui você põe habilitado para máquina, embaixo. Pasta de trabalho, motivo. Habilitado para máquina. Isso, pode salvar ele. Era isso. Pode clicar aí. Agora não, volta lá. Ok. Clique direito Aí nele. volta no. Isso. Aí salva. Salva. Dá um clique. Não, primeiro você Ah, vai dar um ok. Vai dar um clique direito do mouse em cima do seu botão. tá. Atribuir macro. E aí, tá vendo que ele não tem nenhuma macro? Uhum. Você vai de novo em novo, porque aquela macro estava no outro lá. Tá? Ok. Referência inválida. Clique de novo nele. Atribuir macro. Aqui em cima onde está o nome, você vai apagar o que está aí e escrever assim, teste, só um teste. Pronto, vai novo. E copia e cola esse de cima aqui, ó. Esse din, não, só a parte do din para baixo. Din até o X aqui. Isso, Ctrl C, cola aí. Pode salvar ele, clicando salvar aí. Fecha ele. Pode clicar. Pode clicar. Agora. Tá. Ele não Então tem. antes eu tenho que atribuir uma macro antes de. E, na verdade, a gente quando fez uma macro lá, nova, quando a gente criou o botão, a gente criou uma macro nova. O negócio é que quando salvou o seu, não salvou habilitado para macro. E aí ele Ah, tá. perdeu a ação da macro. A macro continua existindo lá no código VBA, mas ele não tem o evento da macro. Quando é assim, a gente vai lá e faz de novo. Uhum. E resolve. Entendi. Viu? Ah, não, tá ótimo. Pode ir? Muito obrigada. Nada. Aí, olha só. Vou continuar aqui que a gente termina essa função e a gente vai voltar só para o VBA depois. Então, vejam que aqui, ó, o valor dado à variável x, a gente só exibe na tela aquela caixinha de diálogo. Mas olha só, eu estou criando uma passagem aqui, estou chamando uma procedure, que vai dobrar o valor de x, né, que é dobro x aqui dentro. Quando eu ponho dobro x, vejam que eu não precisei escrever, né, ainda o nome da nossa função. Eu só coloquei dobro x. Então, quando eu ponho dobro x, eu escrevo assim, olha, o valor de x após a execução é x. Então, veja que, por enquanto, eu estou chamando uma função, uma procedure, no nosso caso, uma rotina, chamada dobro, e estou passando o valor de x, que é 3.
Depois que eu chamo, eu mostro de novo uma mensagem e essa mensagem vai mostrar o novo valor de x. Para isso acontecer, eu preciso montar essa função junto, logo abaixo, ó. Subdobro, aí não é necessário escrever by val, tá? Só num as integer, ok? Como é que ela vai funcionar? É basicamente assim, ó. Vou voltar aqui no meu VBA. Então, aqui embaixo, ó, eu vou chamar a função dobro e vou passar o valor de x. Não, ele não é sensível à caixa alta, tá? Então eu não preciso me preocupar se está maiúsculo ou minúsculo, mas se você perceber, mesmo quando eu digito em minúsculo, ele muda para maiúsculo. Olha lá, ó. Meu integer, meu dim e meu message box que eu digitei tudo minúsculo. Eu vou digitar de novo, ó. Message box. O novo valor de x é novo valor de x. Fechei aspas e x. Ok. Veja que quando eu tirei o mouse, ó, eu tinha digitado tudo minúsculo. Eu tirei ele, eu cliquei fora, ele corrigiu para mim. Mesmo ele não sendo sensível à caixa alta, ele faz questão de deixar dentro de um padrão. Então o VBA já corrige isso para mim, tá? Então, essa é uma das vantagens do VBA aqui no Excel. E aí eu vou criar a nossa rotina dobro, subdobro, tá? Não preciso usar o byval, vou só usar um as integer. Quer dizer que eu estou falando que ela é inteiro. Vou dar um end sub. Automaticamente, quando eu dei enter, ele encerrou o sub para mim. Tá vendo? End sub. A vantagem também da gente fazer aqui no VBA é isso. Ele autocompleta. Porém, se eu troco, igual eu troquei aquela hora, para o end function, ele não corrige. Ele gera o erro para mim depois. Ok? Então, olha lá. Eu criei a função dobro, né? E eu ainda não passei nada que a dobro vai fazer na rotina, tá? Ainda não disse para ela. E quando eu fizer, depois, quando eu executar o clique do botão, automaticamente o meu botão já vai chamar a minha rotina dobro e fazer o cálculo para o meu x. Depois a gente vai implementar, fazer com que o valor de x esteja numa célula, que não seja mais uma variável. Né? Vai ser uma variável, mas ao invés de ser um valor informado por mim, ele vai ser um valor que está numa célula, e aí a gente vai calcular isso. Então, olha lá. O valor passado como parâmetro é uma mensagem que eu vou mostrar que é o valor que vem aqui, que é o x, que é 4. Depois eu vou multiplicar a variável num, que recebe x, por número vezes 2, quer dizer, dobrar ele. Okay? E mostrar o dobro do valor aqui. Tá bom? Veja que vai chamar o dobro do valor, né? E aí vai aparecer para mim mensagem após mensagem, né? Tem 4 mensagens na minha tela. Mas é para a gente ver passo a passo isso aí. Beleza? Então vamos lá. Vejam aqui, ó. Nós vamos passar primeiro uma informação falando que o parâmetro que a gente vai calcular o dobro é o número de x. Aí vocês devem estar se perguntando, professor Rafael, quando é que isso está acontecendo? Porque aqui eu não passo número, eu passo x. Então, número é meu parâmetro, tá? E x é meu valor, que vale 3. Então, quando eu passo aqui o x, o dobro não entende dobro x, ele entende dobro 3. Então, 3 é um número inteiro, e ele mostra o valor do número, multiplica o número por 2, tá? E por fim mostra o dobro. Bem simplesinho. Então vamos lá. Dá um tab para ficar inventado, message box. Vocês estão vendo que eu estou digitando minúsculo, message box. E ele vai automaticamente corrigir para mim depois que eu sair da linha. O valor do parâmetro é. E aí eu vou pôr em num. Num porque num é a minha variável que eu tenho aqui dentro da rotina. Enter.
Olha o que vai acontecer quando eu der Enter. Repara meu message box. Message box. Vou falar que a variável número vai ser igual a ela vezes 2. Então, eu passei a variável número através de x e falei que a variável número agora vai se atualizar pelo valor de número multiplicado por 2. 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2 e sucessivamente. Depois eu volto aqui no message box, né, e vou falar assim, olha, agora o dobro de x, o dobro é, então, 2 pontos aqui e 1. Beleza. Coloquei aí 2 vezes, para ele ver como ficou a mensagem. Depois eu finalizo. Feito isso, quando a gente está na prática, a gente passa o parâmetro por valor, que é o x, e a gente passa a cópia do valor, que é o valor que a gente atribuiu a x, no nosso caso aqui 4 ou 3, tá? Para a variável que está na nossa função, a nossa variável número. E isso a gente não afeta o valor original, que é x continua valendo 3, tá bom? Se a gente quiser depois colocar aqui o valor de x, vocês vão ver que o valor de x ainda pode aparecer lá como 3 para a gente. Ok? Então, lá. Feito isso, nós podemos então salvar aqui, né? Vamos lá no nosso botão que vai chamar o mensagem x aí. Então, o valor de x é 4. O valor do parâmetro é 4. Vocês viram que, ao invés de vir para o último novo valor de x, ele só trouxe o valor do parâmetro, que é a primeira mensagem lá. Quando eu der um OK, agora o dobro é 8. Sim, o dobro de 4 é 8. E o valor de... eu pus o novo valor de x, mas o valor de x é 4. Por quê? X é uma cópia lá dentro do nosso Visual Basic. Aqui, ó, não é o novo, não é o valor, não viu? Estou usando ali para passar. Dx continua, para ficar mais didático. Continua. Vamos lá. Eu posso também executar clicando nesse botão aqui, ó. Executar. O valor de x é 4. O valor do parâmetro passado também é 4, que é o valor de x. Agora, o dobro é 8. E o valor de x continua sendo 4, porque x está aqui. E se eu mudar esse x para um número diferente? 34. O valor de x é 34. O parâmetro é 34. O dobro é 68. E x continua como 34. Então, basicamente, a gente está fazendo aqui um exercício bem simples de como passa parâmetro dentro de uma função, como que a gente usa uma rotina dentro da outra, tá? E a gente aprendeu declaração de variável e enviar mensagem. Esse message box ele pode ser bem mais completo, tá? Esse é o exemplo mais simples de message box que a gente tem e é o exemplo mais funcional. Tem message box que a gente pode mudar mudar a tela de título, colocar ícone, né? Então é bem mais, digamos assim, complexo. Mas esse exemplo é o mais simples e é o que a gente mais usa para mandar mensagem na tela. Aí, quando alguém tenta fazer alguma coisa na nossa planilha e não consegue, a gente faz essa passagem de parâmetro para ele. Ó, você faz essa mensagem para ele na tela. Ok? Então vamos lá. Existem duas possibilidades da gente criar a macro dentro do VBA. A primeira, a gente já aprendeu ontem, é através do gravador de macros. O gravador de macros, ele pega tudo que a gente está fazendo, tá? Transforma em ação e gera uma linha de instruções naquela ação. Ontem eu repetia a seguinte frase:
tem que ser passo a passo. Então, tudo que eu for fazer na gravação, eu faço em passo a passo do que eu quero, para que o VBA repita em sequência corretamente, para ele não gerar um erro. Bem, esse é uma limitação do gravador de macro, porque às vezes eu subentendo que quando eu já estou com a planilha A aberta, ele já identificou que eu estou na planilha A. E não. Para quem assistiu aí na gravação ontem, eu precisei clicar na planilha, numa célula dentro da planilha, para ele identificar onde eu estou. Eu faço isso para que a macro seja identificada. Bom? E a segunda possibilidade é a gente utilizar o editor e programando em VBA, como nós fizemos nesse exemplo de agora, com essa função dobro. Tá? Então, são as duas possibilidades que a gente tem para criar essas macros para fazer a programação dentro do Excel. E aí, eu estou falando para vocês de uma coisa que aumenta em infinito. E eu falo em infinito porque vai da sua criatividade e do seu poder lógico, né? O que você pode fazer com Excel. Eu desenvolvo aqui para alguns clientes, como a Nexa e para a Corteva, planilhas que são todas feitas com cara de software. Igual aquela que eu abri para vocês. Como se fosse um software, onde eles utilizam apenas a planilha visual e armazena dados que às vezes vêm de outros sistemas, como é o caso daqueles motores que vêm do SAP, tá? Para poder fazer a gestão. Lá na Corteva a gente tem uma para fazer a necessidade de peneiras, né? Para fazer a lógica das peneiras, qual peneira utilizar para cada híbrido. Beleza, tem uma lógica por trás, a escolha já é pré-definida e é feita em VBA. Eles só lendo SAP, apertam um botão e a planilha já mostra para eles qual peneira utilizar no tratamento daquele híbrido, no beneficiamento daquele híbrido. Então, assim, esse papel de clicar num botão e sugerir uma peneira, por mais banal que possa ser, né, por mais bobo que pareça, reduziu em mais de 3 horas de trabalho diário do time do laboratório, do time de beneficiamento. Então, vejam, o que vocês podem fazer com o Excel pode gerar um benefício muito maior lá na frente. Bem, aí em VBA, a gente está manipulando uma coisa chamada objeto. Tudo no Excel é um objeto, tá? Tudo mesmo. Uma célula é um objeto, um gráfico é um objeto, uma imagem é um objeto, uma forma é um objeto. Tudo do Excel são objetos. Objeto nada mais é do que uma unidade de dados que representa o elemento da planilha. Ok? Trocando isso em miúdos, é o que permite que eu faça referência. Por isso eu posso levar valor de uma planilha, de uma célula, para dentro de uma caixa de texto, através da barra de fórmula. Porque eu posso fazer referência. Para quem participou dos outros treinamentos de Excel da eHelp, a Angélica participou, você participou do avançado, né, Angélica? Do módulo Fundamentos, foi isso? Foi isso mesmo, avançado. E lá no módulo Fundamentos do avançado, a gente ensina a fazer a referência. Explica, inclusive, que o Excel permite referência circular. O que é referência? É quando você põe o valor de uma célula em outra, né, para você não ter que repetir fórmula. E aí, aqui, se permite que eu faça referência, eu falo que é um objeto. Tá? Então, células de uma planilha, gráfico, uma janela do Excel, tá? Outros objetos, ou até mesmo outros aplicativos que foram feitos em VBA. E a gente ainda pode criar os nossos próprios objetos, definindo ali para eles propriedades e métodos, né, para cada um. E aí a gente vai entender que para o Excel, para o VBA, ele tem tudo no VBA é feito através de referência, instância, propriedade, objeto, tá? Método, ok?
e evento, certo? E manipulando os objetos, a gente pode alterar o conjunto das propriedades, ativar os métodos específicos do objeto para executar determinada tarefa, ou até mesmo associar o procedimento ao evento que pode ocorrer sobre aquele objeto. A gente criou um procedimento de evento e vocês não perceberam. Quando a gente criou a nossa rotina, né, a rotina sub mensagem X, ela estava atribuída a um procedimento de evento chamado clique, né, ou um clique. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, quando a gente vem aqui, ela tá bem bonitinha. Então vou fechar. E aqui, ó, com atribuir macro, se vocês perceberem, tá vendo? Ó, nome da minha macro, macro X, ela já vem com a função onClick, ao clicar nesse botão. Okay? Subentendido, porque a gente não precisou de vir aqui setar onClick. Mas, quando eu clico, ela executa. Isso é um procedimento de evento. Quando eu digo em que momento essa macro deve executar e deve acontecer. Tá? Então, ele é bem didático para isso. Ele mostra para a gente muita coisa. E o mais legal é que quando eu venho aqui dentro do VBA, eu posso ver em cada sessão, tá? Que isso vai acontecer, ou ver cada declaração. Aí, ó, a declaração como um todo, eu tenho a dobro, eu tenho a mensagem X. Como elas estão todas muito próximas, né, não vai carregar nada. Mas se eu pego uma maior, ele vem. Tá bom? Então, tem tudo aqui pra gente. Deixa eu fechar de novo. Voltar aqui. Olha esses dois exemplos. Range 1, range A1, ponto value, igual VBA Excel. Range A1, ponto fonte, ponto name, igual Arial. Range 1, A1, ponto. Aqui é A1 mesmo, eu escrevi AI, mas é A1, tá? A1. Desculpa aí. Ponto fonte, ponto size, igual a 11. O valor range A1 é um objeto, tá? Então, o que é o range? O range fala para mim assim, o que está na célula A1. Então, vamos ver aqui se realmente é funcional isso aqui. Vamos lá no nosso Excel, vou abrir nosso VBA de novo. Vamos entender se esse método range A1 é range A1 mesmo. Eu vou fazer assim, ó, x vai ser igual a range. E eu vou pegar, tem que ser dentro de aspas, tá, gente? O endereço da célula. Range B34. Ok? Não, B34 não. Vou colocar G não, um bem distante. U9. U9. Aqui, ó. U9. Bom? Esse é o que está lá em U9. Se eu executar, o valor de U9 é vazio. Ó, o valor do parâmetro é 0, o dobro de 0 é 0. Ok. Se eu for lá agora, na minha célula U, deixa eu exibir minha barra de fórmula aqui, porque ela está oculta, né? Se eu vier aqui em U9, colocar o valor 7, o 9 agora vale 7. O valor de x é 7. O valor do parâmetro é 7. Agora o dobro é 14. E o valor de x continua 7. Se eu for aqui na U9, que tem aqui dentro é 7. Então vejam que o método, ou melhor, o objeto range pegou para mim o endereço de A1, ó, de U9. E aí, esse range ele tem alguns métodos. Quais são os métodos?
Primeiro, o método value. O método value é o que coloca um valor dentro daquela nossa célula. Então, sempre que eu uso range, endereço da célula, ponto, value, eu estou falando que o conteúdo da célula vai ser isso. E aí eu posso passar dentro de aspas como um texto ou um número, por o número 10. Posso falar que é o número 10. Para trabalhar com datas e horas, existem algumas conversões, como to date, to time, to interval, que a gente precisa aprender antes de levar a hora daqui para lá, né? Mas a gente pode usar a função de horas. Aí não tem a função hoje lá no Excel? Então a gente pode usar a função today aqui, igual a today, abre e fecha parênteses, ele pega a data e hora atual, aí já vai convertido. Função. Mas a gente vamos entender isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com esse exemplo aqui. Ó. A gente está pegando o valor de 9 e nós vamos fazer assim. Ó. Nós vamos falar aqui no range, antes da mensagem, o 10, faltou aspas, não se esqueçam da aspa, o 10, ponto. Quando eu dei o ponto, ele já lista todos os métodos para mim aqui. E eu vou falar o método value. Eu digitei value ali, ó, ele já está ali. Um tab para ele completar, para eu não precisar ficar digitando tudo. Vou colocar que é igual a vou aplicar o dobro. Só que eu quero fazer isso num lugar que a gente veja melhor, tá? Aqui na Y1. Y1 é um lugar que a gente vai ver muito melhor. Então, Y1. Tá? E o valor eu quero buscar na Y2. Para a gente ver. Né? Do jeito que está ali, o gráfico está em cima, a gente nem está vendo. Mas aí a gente vai ver. Então, vou aplicar o dobro. Então, beleza. Feito isso, vai aparecer essa mensagem para a gente lá. Vamos ver se vai funcionar mesmo? Deixa eu ir lá no Y2. Y2, vou colocar o valor de 56. Tá? E vou armazenar o valor do dobro em Y3. Olha para vocês verem. Eu venho aqui, ó, e vou fazer assim, ó, range Y3, faltou aspas, aspas. Eu e a aspa, eu esqueço delas toda hora. Ponto. Value, ou validation, value, vai ser igual a 1. Então, olha só. Em Y2 vai ficar o valor que eu quero dobrar. Em Y1 vai aparecer a mensagem, vou aplicar o dobro. Em Y3 eu vou armazenar o valor da variável 1. Tudo isso porque eu estou usando o objeto range com a sua opção value. O método value. Vamos testar. O valor de x é 56. Vejam que vou aplicar o dobro, já apareceu lá em cima. O valor do parâmetro é 56. E agora o dobro é 112. E olha para vocês verem. O Y3 apareceu 112. E vou dar um OK. O valor de x continua 56. Então, aqui nós pegamos o range. E com o range.value, nós setamos o texto ou o número para as nossas células. Tá bom? Então, veja aqui, é bem tranquilo de trabalhar com o objeto range. Mas ele ainda tem algumas outras configurações. Tá? Eu posso usar o font, que é um método, e esse método font ele tem alguns submétodos, como o método name e o método size. Ok? Ainda tem o método aqui no fonte, que é o. Eu esqueci o nome dele, que é o effect, para você colocar o efeito, ser negrito, itálico ou sublinhado. Tá? Então tem alguns outros submétodos dentro desses métodos que a gente vai utilizar. Ah, eu vou usar isso aqui. Gente, se eu quiser fazer formatação padrão, eu vou, mas se eu não quero, não preciso. Então aqui, ó, eu vou pegar esse mesmo aqui, só para adiantar a minha vida, eu vou copiar isso aqui, ó. Só para eu não precisar ficar digitando tudo, tá? Bom,
eu vou dar um ponto de novo, fonte. Quando eu der o ponto, olha lá para vocês verem, eu já tenho todas as opções de fonte. Ó. Então eu vou falar que eu quero fonte name. E aí o font name, eu tenho que falar que é a fonte que eu tenho no computador. No exercício aqui, eu acho que eu usei Arial. Né? Mas vocês podem usar qualquer fonte que vocês tenham no computador. Tá bom? Então vocês podem pegar aí, ó, Times New Roman. Eu tenho certeza que todo mundo tem Times New Roman. E ele vai pegar essa fonte. Tá? Verdana. Opa, Verana não, Verdana. E ele vai pegar essa fonte. Tá bom? Vai mudar para essa fonte. E aí eu vou então, de novo. E aí agora eu vou usar ponto fonte, ponto size. Eu vou falar meu tamanho. 14. Perfeito. Então, aqui eu estou falando que vai aparecer esse texto. Vou aplicar o dobro de novo, só para mudar a mensagem lá. E vou, então, trabalhar isso aqui. O dobro, de novo, olha lá, já colocou a fonte Verdana e o tamanho 14. E já veio aqui, né? Ok. O parâmetro, o valor é 56. O dobro é 112 e o valor de x continua 56. Tá bom? Vamos colocar aqui uma fonte 28. Vou dobrar o tamanho dela, só para vocês verem que realmente vai mudar. E agora eu vou mudar esse 56 para 79. E só aqui que eu vou mudar. Não vou mudar em mais lugar nenhum. Então, mudou o tamanho para 28. O x é 79. O parâmetro passou 79. O dobro 138, mas x continua 79. Então, para o objeto range, nós podemos aplicar vários métodos diferentes. Bem, o objeto range, eu vou apontar em que célula eu estou. É obrigatório apontar qual planilha eu estou? Bem, se eu quiser fazer o A1 de uma outra planilha, sim, eu preciso. Aí eu vou usar o nome da planilha pronto select, para selecionar a planilha. Vou mostrar para vocês já já. Agora, e se eu não sei, né, onde eu estou? Eu não sei onde está aquele valor. Né? Melhor, eu até sei, mas eu estou com o mouse em cima daquele valor. Então, eu vou usar o ActiveCell. É outro objeto, diferente do range, que também tem métodos. O ActiveCell, o range busca uma célula, e o ActiveCell mostra a célula que eu estou com o mouse, com o cursor selecionado. Então, olha só. Deixa eu pôr meu cursor nessa célula aqui. Z15, tá bom? E eu vou usar aqui no final. Eu estou clicando de outro lado. Vou dizer assim: active cell ponto que value ou validate value é receber nova célula ativa. Bom, só que eu vou começar lá em cima com isso. Vai ser aqui embaixo não. Aqui embaixo eu vou deixar também só para mostrar para vocês o que acontece. Mas vai ser aqui, ó. Antes do range, tá? Beleza, vou salvar. Vou fechar meu VBA por enquanto. Ué, eu fechei foi no Excel. Desculpa, cliquei 2 vezes no X. Ainda bem que eu salvei antes, né? Se tivesse salvo aí, habilito meu conteúdo.
Travou. Aperta esse ponto aí, por favor. Travou. Jogo. Travou, certo? Travou. Então vamos aqui. Olha lá. Eu vou clicar aqui. Veja que eu estou com a célula Z15, né? Vou fechar essa aqui também. Então. Vamos lá. Ó, em Z15, que era a célula ativa, recebeu nova célula ativa. Vou dar um OK. Parâmetro 79, OK. Vejam que ele já colocou a mensagem velha célula ativa. Por quê? Porque por mais que eu esteja usando o range, mas eu não estou falando que é para selecionar, eu só estou dando valor, ele não muda a posição da minha seleção. A seleção está aqui. Cliquei aqui, ó. É aqui que vai acontecer tudo. Active Cell. Ali não teve alteração nenhuma. Tá? Então, é bem simples esse passo, né, de entender o range e de entender o Active Cell. Vamos lá. Range, seleciona. Active Cell, mostra a célula que está selecionada. Aqui, seleciona se eu pedir para selecionar. Ponto, select, select. Ó. Se eu falar isso aqui, ó, ponto select, ele seleciona a célula. Só copiar isso aqui, porque isso aqui não pode ser assim não. Vou tirar esse ponto select aqui. Ok. Então vejam que agora eu vou pôr Y8. Então vamos ver. Eu salvo toda hora, vocês perceberam, né? Eu morro de medo de perder tudo que eu já fiz. Então olha só, o valor de X é 79. Eu marquei Y8 agora. Y8 está atrás do meu botão, hein? Será que vai dar certo? Ok. Ok. Vou voltar lá. Não é isso que eu queria, não. Vou dar um clique direito no mouse só para ele poder mover. Olha lá, ó. Como eu estava clicado aqui, mas eu forcei para o Y8, usando o range Y8.select, eu selecionei aquela célula. Tá bom? Então, até aqui, está tranquilo com esses conceitos do VBA? Vocês estão com alguma dúvida? Uma coisa que vocês não entenderam? Vou aproveitar que nós vamos tirar todas essas dúvidas. Hoje e amanhã nós temos que ficar craque em VBA. Beleza, então vamos lá. Aí agora, o que a gente vai fazer? Vamos entender, né? Eu vou só finalizar o que mais que a gente tem. Então, olha só. Para a gente auxiliar na manipulação dos objetos, nós temos algumas características que podem ser usadas. Tá? As propriedades, os métodos, as classes e instâncias e os eventos de procedimento. Então, para todos os objetos que a gente tem no VBA, a gente tem propriedade, a gente tem um método, a gente tem uma instância desse objeto que a gente pode utilizar e eventos. Nós vamos, nesse momento, focar em propriedades e métodos. Tá? Os eventos, por enquanto, a gente está no onClick. Ok? Existe onFocus, onExit, onPress. Existem vários tipos de eventos. Tá bom? Mas o nosso principal é o onClick.
tá? Ou existe um evento que é onload ou open, né? Quando a gente abre, quando a gente está fazendo alguma coisa, ele carrega também. Então, a gente vai participar com esses no nosso dia a dia. Então, agora a gente tem na apostila o restante do material para vocês. Aqui foi só para a gente fazer uma introdução sobre o que é o VBA. Agora a gente vai botar a mão na massa mesmo, fazer o VBA das formas que a gente pode fazer, tá? Tanto gravando a macro, quanto programando a macro. E eu dou uma dica, gente, é muito mais prático eu mesclar as duas coisas. Por exemplo, eu fazer o feijão com arroz gravado e modificá-lo via programação para aquilo que eu preciso. Agiliza muito a vida de vocês, tá? É melhor do que você sentar aqui e ficar escrevendo todo aquele código, às vezes você escreveu uma linha errada ou fez uma coisa errada e aí você não sabe o que vai fazer. Então, se a gente pode trabalhar com a gravação e alterar o que eu preciso de mais específico dentro do VBA, dentro da programação, então a gente faz assim, e a gente ganha tempo. Né? Tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Okay? Vou salvar aqui. Todo o conteúdo desses slides que eu mostrei aqui para vocês estão lá dentro da apostila. Viu? Então, tudo que está nesse slide está dentro daquela apostila que eu mandei para vocês. Bom? Vou fechar aqui, se VBA. Beleza. Eu vou pedir um arquivo novo, vocês também podem pedir um arquivo novo. Podem, inclusive, fechar esse que a gente fez agora, tá? A gente salva ele aí para vocês lembrarem esses objetos que a gente viu aqui. A gente não vai precisar dessa planilha por enquanto. Ok? E eu quero mostrar para vocês, eu até vou abrir no meu aqui, alguns exemplos de perceber gestão de orçamento de motores. Também está faltando objetos aqui, mas esses objetos estão faltando, eles tipo um calendário, um negócio que eu coloquei aqui para poder facilitar. Viu que eu não precisei fazer nada, né? Nesse exemplo aqui, ele simplesmente, ele mesmo já trouxe para mim aqui, né? Uma mensagem automática. Então, lá, tudo que fizer nesse sistema ficará gravado. Ele grava essa informação num arquivo de texto lá. Existe uma rotina, outra planilha com rotina para isso. Então, essa aqui é uma planilha que a gente fez para poder fazer a manutenção de motores, né? O agendamento de manutenção de motores. Então, ele manda o motor para manutenção, pega o orçamento, vê tudo direitinho. Então, não vai ser possível abrir tudo. Está faltando, ele está fazendo aqui, ó. Falta o calendário, que é um objeto que não vai carregar nessa versão do Excel que eu estou aqui. Beleza. Mas ele carrega todos os dados, ó. Ele já tem os dados lá cadastrados, né? Então, potência, as causas cadastradas, né? Ele olha o tipo, o status e salva esse lançamento. Feito isso, ele pode alterar o status, né, de um determinado. Então, eu não sei se tem aqui, mas o 12, que não tem, não me lembro se tem. O 12 não localizou. Então, eu vou pegar os 2866, que eu sei que tem. 2866. Não tem também. Qual que era? 2886, não é 2866 não. 86, tá ali, ó. Escrito ali grandão. Eu não vi. Aí, ele trouxe os dados. E quando eu quero, né, eu posso mudar o status dele. Então, por exemplo, esse aqui, ele estava aprovar RC, eu vou falar que a folha está aprovada e vou salvar a alteração. Foi dando mensagens para mim. Olha que agora já tem um ícone, eu tenho um título diferente. Ok. Feito isso, eu volto aqui. Então, se eu quiser ver log do usuário, ele mostra o que o usuário fez, tá vendo?
Tudo que esse usuário fez está aqui. Se eu retorno, volta para mim para cá. Tem um relatório de custos por motor. Mostra o relatório, né? E mostra aqui um gráfico desse relatório. Mas vamos ao que me interessa. Primeiro vou desligar essa tela cheia, senão eu não vou conseguir. Quando ele clica em suporte, ele me chama, né? Então, voltando aqui. Não quero não. Fecha aqui. Eu quero só na tela cheia. Deixa eu abrir aqui o dashboard. Perfeito. Então, só para mostrar para vocês a questão dos eventos, né? O Visual Basic. Vou abrir. Esse aqui tem senha. Ele vai pedir uma senha para mim. Demorou para me mostrar a senha. Ok, agora que já veio. Ok, agora eu posso exibir. Ele estava precisando da senha. Então, olha só. Quando eu abri o meu Visual Basic, eu pedi para exibir. Tá? Então, ele exibiu o Project Explorer, que é essa guia que fica aqui no canto. O Project Explorer, ele me mostra todos os objetos que fazem parte desse meu projeto. No meu caso aqui, esse gestão de orçamento. Então, ele é separado em objetos do Excel, que são as pastas de trabalho como um todo, são todas as planilhas, ou cada planilha individualizada, tá bom? Veja que tem um nome fixo da planilha e o nome que eu coloco na guia da planilha. Então, por exemplo, minha planilha 1 é a guia dados. E a minha planilha 2 é status. Veja que a minha planilha 14 se chama planilha 2. Então, esses são os nomes e o alias, né? O como é apelidada a nossa guia dentro do Excel. E eu vou abrir essa pasta de trabalho só para mostrar para vocês a questão dos eventos, porque eu tenho aqui um pronto com evento. Então, olha só. Eu tenho uma rotina chamada tela cheia, tá? Chamada, ó, tela cheia, onde eu coloco para exibir tudo que eu quero, né? Então, eu coloco até o título do Excel, eu mudo. Okay? O que eu não quero que ele exiba, né? Isso aqui depois eu explico para vocês. Tem uma rotina chamada para desligar a tela cheia, né? E aí, eu tenho aqui a função, né, com o nosso procedimento de evento, que é privado, só funciona para esse documento, para exatamente não influenciar os demais aqui, ó. Essa planilha não influenciou essa, quando eu acessei a tela cheia dela, tá bom? Ele abre a tela cheia, a minha planilha coloca aquela função tela cheia que eu fiz lá em cima, aquela rotina. Na minha planilha ativa, né? Na minha pasta de trabalho ativa, né, o workbook, ele fala para atualizar todos os dados, então refresh all, então meu modelo de dados todo é atualizado. Ele vai selecionar a planilha principal para ficar aberta na célula A1 e vai pegar o meu usuário de rede lá. A gente cria aqui o meu usuário da Active Directory e vai colocar aqui o usuário, né, para ele. Tudo que ele fizer no sistema está gravado. E mostra lá o meu formulário principal, aquela telinha. Então,
Esse aqui é um procedimento de evento. Ao abrir a pasta de trabalho, executa isso aqui. Eu tenho outro, que é ao fechar a pasta de trabalho, o Workbook Close. Então eu tenho um evento chamado Workbook Open e um evento chamado Workbook Close. Quando eu falo assim, ó, Message Box, não esqueça de fazer um backup. Ele vem aqui para mim e manda uma mensagem e depois desliga a tela cheia. Tá? Só que quando eu fecho, olha que legal como que é. Eu não estou chamando o evento de fechar, beleza. Então primeiro, essa mensagem aqui, ela não recebe um retorno meu, porque ele está fechando. Tá? Ela só aparece, mas eu nem vejo. Bom? Bem, e aí eu tenho aqui, ó, vou voltar. Além dos objetos do Excel, a gente tem formulários. Os formulários que eu faço, vou pegar esse atualizar status, ele vem aqui como um formulário, igual num editor de software real mesmo, igual no Delphi da vida, no Java da vida, assim, seja, né? Eu arrasto os objetos, né, que a gente chama de controles, e aqui eu programo esses controles. E esses controles, eles também têm eventos. Então, olha lá o procedimento de evento desse botão aqui. Então, olha lá. Sub, nome do meu botão, evento clique. Ao clicar nesse botão. Aí eu faço, né, uma jogadinha aqui. Aí já vem outra história. Olha só. Eu criei um message box diferente. Que recebe um texto como uma variável. E que vem aqui um botão assim para mim, ó. VB OK Only mais VB Information. Ou seja, ele traz só o botão OK e traz o ícone de informação junto do meu texto. Tá bom? Eu precisava fazer mensagem igual message box? Não, podia só colocar message box. Mas aqui é porque eu estou tratando a mensagem como um parâmetro também, por isso. Tá bom? Beleza. Olha lá, ele verifica para mim se o meu usuário de rede tem permissão, né? E aí armazena isso lá no nosso arquivo. E eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês, só que nós temos eventos, procedimentos de eventos diferentes. Tá? Vamos fechar. Existem vários, a gente vai conhecer alguns, mas vamos fechar. A gente vai começar a fazer um exercício mais simples. Que exercício nós vamos fazer? Nós aprendemos a fazer o dobro. Fez o dobro lá, ficou bem simplesinho. Tá? Então o dobro está pronto. Agora nós vamos aprender a fazer uma outra coisa bem mais simples, que é aplicar uma multiplicação, uma soma, uma divisão, de acordo com o que a gente escrever aqui. Então, eu vou fazer como se fosse um formulário. Vou colocar aqui em cima assim, ó, valor 1, valor 2, operação e resultado. Eu vou formatar isso aqui, né, para ficar bonitinho, que é uma coisa mais, digamos assim, mais apresentável. Vou formatar autoajuste da largura. Beleza. Operação de resultado. Então, e aí eu vou colocar aqui, ó, valor 12, valor 14, operação, soma, divisão, multiplicação, o que eu quiser. E o resultado, ele vai ter que aparecer aqui para mim quando eu der um OK. Só que para isso, eu vou ter que fazer, eu tenho a operação de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão. Se eu usar qualquer um desses ícones, mais, menos, vezes e dividir, o resultado, quando eu clicar no botão calcular, tem que ser diferente.
é aqui que entra a questão de uma estrutura de condição. Então, nós já temos uma condição aqui. Se o operador for o sinal subtração, eu tenho que realizar uma subtração entre eles. Se for o sinal de divisão, eu tenho que realizar uma divisão entre eles. Se for uma adição entre esses valores. Ok? Então, vamos aprender a fazer isso na prática aí. Tá? Vou colocar um botão. Então, eu vou vir aqui em desenvolvedor, inserir botão. Vou colocar ele bem aqui, assim, ó, bem grande. Eu não vou atribuir nenhuma macro a ele agora, eu vou só dar um OK. Tá? Ele está aí só como OK. Vou mudar o nome desse botão aqui para calcular. Certo? Beleza, não faz nada, tá vendo? Não tem macro, botou um ponto clique, não existe, tá lá. Então, por enquanto ele não faz nada. Aí eu vou vir aqui, ó, no meu Visual Basic e vou abrir o meu VBA. Então tá aqui, ó, planilha 1 e pasta de trabalho. Onde que eu vou executar isso? Se eu der 2 cliques em planilha 1, ele está fazendo dentro da planilha 1. Se eu der 2 cliques em pasta de trabalho, ele está fazendo isso para toda a pasta de trabalho. Bem, e se eu vier aqui em arquivo, né? Vou inserir, perdão, meu arquivo, né? Não vou salvar nada. Inserir módulo, ele vai criar um módulo e esse módulo vai ficar para que eu utilize em qualquer lugar. Então vejam, quando eu fizer aqui, dentro da planilha 1, ele pertence à planilha. Se eu fizer dentro da pasta de trabalho, ele pertence à pasta de trabalho. Se eu fizer em módulo, ele pertence a qualquer pessoa. Qualquer um que consiga ler o módulo nessa pasta de trabalho. Então a gente vem inserir módulo. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou renomear esse módulo aqui. Tá? Por que a gente vai renomear ele? Porque quando a gente renomeia, a gente pode trabalhar com ele. Eu exibi a janela de propriedades. Você pode apertar F4 no teclado que ela aparece também. A minha está aparecendo aqui do lado, mas normalmente ela pode aparecer aqui embaixo ou do lado de cá. Tá? Por padrão, acho que ela vem do lado, logo abaixo mesmo do nossa coisa aqui. Você pode ir para qualquer lado. E aqui, ó, com o módulo selecionado, ele me dá o nome do módulo. Então, eu vou mudar o nome para calcular. Veja que meu módulo agora se chama calcular. Tá bom? Bem, eu vou escrever então minha função. Sub cálculo, tá? Fecha parênteses, sub. Essa função cálculo, ela vai precisar de 3 variáveis por 4. Vamos imaginar que eu preciso de 4. Ó, e eu vou só declarar as 3 inteiras. A variável do operador eu não vou declarar, nem vou usar. Então, vou vir aqui, né, dim. Vou chamar primeiro o valor 1 as integer. Dim, valor 2 não pode ter espaço, tá? As integer. E dim, resultado as integer. Então, eu fiz 3 variáveis por enquanto, todas 3 do tipo inteiro. Tá bom? Eu vou falar que valor 1 é igual, e aí a minha célula que tem o valor 1 é a 2. Então eu venho aqui, range A2, ó, faltou, aspa, ponto, o valor de A2 é o que eu vou armazenar em A1. Valor 2, ele vai receber o que está no A
lá no B2. Lá não, no B2. Lembrar a ordem que eu pus lá, que é a BCD. Então, B2 ponto value. Ok. Então, a gente já está fazendo assim, ó. Temos três variáveis, valor 1, valor 2, valor 3. Ou seja, nós vamos armazenar o que tiver aqui, o que tiver aqui e o resultado desse aqui. Ok? É isso que a gente está fazendo. Agora, nós precisamos verificar, né, qual que é o operador que está digitado lá. Se for adição, então nós temos que somar. Se for subtração, nós temos que diminuir. Se for multiplicação, temos que... E se for divisão, mesma coisa. E eu faço questão de deixar essas três declarações para vocês entenderem a questão do dinamismo, de por que isso aqui não é tão necessário. A gente vai ver isso aqui na hora que a gente for fazer as operações. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ter que ter uma condição. O que é uma condição? Condição é igual lá na fórmula se do Excel, onde eu vou lá igual se, lógico, né? Nosso teste lógico, resultado se verdadeiro e se falso. É a mesma coisa aqui. Nós vamos ter que ter um processo lógico. Então, vamos fazer assim, ó, se, que se escreve com if, né? Aí nós vamos ter que pegar o quê? O valor daquela célula. Range C2 ponto value igual. Eu vou pôr aspas aqui, né? Porque é um texto que vai estar lá, operador. Eu vou colocar uma palavrinha chamada então, tá? Vamos lá. Se, tá? Se range C2, o valor de C2 foi igual ao sinal de mais, então, o quê? A gente dá um enter aqui, dá um tab para dar o espaço e fala assim, ó, resultado vai ser igual a valor 1 mais valor 2. Feito isso, a gente finaliza o nosso if. Ok? Finalizamos o if. Então, veja, se o valor da célula C2 foi igual ao sinal de mais, então o quê? A variável resultado recebe valor 1 mais valor 2. Tá bom? Tranquilo até aqui? Tá faltando um enter aqui. Prontinho. Então vamos lá. Bem, depois disso eu vou fazer mais um if. If, mesma coisa. Posso até copiar isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Mas aqui tem que ser para... Vamos aqui para separar um pouquinho. Menos. E aí eu só vou trocar um finalzinho. Então, esse enter aqui. Vou colar de novo. Multiplicação. Eu vou só trocar o sinal. Mais um enter aqui para separar.
E agora eu vou fazer a divisão. Beleza. Então eu já tenho as 4 operações aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha. Range D2 ponto value vai ser igual a resultado. Depois que eu fizer isso aqui, o que eu tiver de resultado, eu armazeno no D2. Tá bom? Beleza. Aí eu vou fazer só mais um if aqui. Por quê? Mais um sim. E quando a pessoa digitar algo que seja diferente. Então eu vou fazer um que não seja isso aqui, né? Diferente de qualquer uma dessas coisas. Ok? Ou vazio aqui, por exemplo. Eu vou fazer uma mensagem, olha. Beleza. Então, se ele deixar vazio, fala operador inválido. E aí, se ele colocar um desses 4 operadores, ele faz resultado de acordo com o operador. Então, olha lá. Bem simplificado, nós fizemos uma condição. Então, a estrutura condicional if, que é a mesma coisa do se. Então, funciona da seguinte forma. Teste lógico. Tá? Range C2.value, objeto range, método value, é o valor da célula C2, foi igual ao sinal de mais, então, resultado, variável resultado, vai receber a somatória das duas variáveis, valor 1 e valor 2. Pronto, finalizei. Mesma coisa, porém, se o sinal for menos, faz a subtração. Asterisco, multiplicação, barra, divisão. Certinho? Então, eu vou lá no nosso arquivo aqui, ó, deixar meu VBA aqui, e aí eu vou colocar os valores 20 e 10 e vou mudar aqui o operador para adição. Será que vai dar certo? Vamos calcular? Olha, não foi possível porque não tem uma macro atribuída, ou a macro que está atribuída para ele não tem nome. Vejam vocês que nós fizemos a macro, mas nós não atribuímos ela ao botão. Então a gente precisa fazer isso agora. Clique direito do mouse, atribuir, e ela está aqui, ó, cálculo. Então, ok. E vou clicar em calcular. Opa, deu zero. Por que será que deu zero? Meu resultado aqui é 20, aqui é 10, aqui é mais. Aqui não pode dar zero. Vamos de novo? Continua dando zero. Vou mudar então. 23. Continuou dando zero. Que estranho, né? Não era para dar zero, era para funcionar, vocês não acham? Então, é aí que entra a brincadeira. Por mais que pareça totalmente funcional, não é. Eu vou colocar para vocês onde estão os primeiros erros. Então, message box, valor 1. Message box, valor 2. E vamos lá. Então, vou executar aqui. Valor 1 está vindo como 20. O valor 2 está vindo como 23. Beleza, tá certo. O que está errado aqui? Hein? Vou colocar o message box resultado. Está fazendo uma adição, né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Por que não está vindo? Então, o primeiro valor, 20.
O segundo, 23. Mas faltou o resultado, né? Não cliquei no botão calcular lá, né? Eu cliquei. Aqui. E continua não vindo. A operação minha aqui é subtração, né? É por isso. Desculpa. Deixa eu mudar daqui, não vem. Vamos lá. 20, 23 e 0. Por que vem 0? E aí eu vou mostrar para vocês que quando a gente atribui esse valor aqui, ponto value, ele vem como um texto. E aí, A mais B não calcula, porque não é número. Mas se eu fizer assim, ó, A e B, para vocês verem, estou ouvindo? 0. Qual? Rafael, Oi? o meu deu certo. O seu deu certo? Não devia Eu dar não sei certo. porquê, mas. Deixa eu ver, não pode dar certo, não. Ué, deixa eu compartilhar. Vai lá. Assim, eu tinha esquecido de colocar o end if lá no último que a gente criou. Aham. Aí eu coloquei e deu. Uai, que estranho, mas não pode dar certo, não. Porque aqui, ó, deixa eu só explicar o porquê que não pode dar certo. Esse valor aqui, ele tem que ver como um texto, eu tenho que reconhecer o tipo correto. Tá? Deixa eu pôr o seu em tela cheia aqui na minha tela para eu enxergar direitinho. Beleza. Ué, não é que tá mesmo? É, tá igual, né? Executa ele, não poderia dar resultado, não. Mas se o seu funcionou, vamos agradecer ao BBA. Beleza, 22, 22. Beleza, tranquilo. Perfeito. Pode voltar na sua tela. O seu deu certo, mas ele não poderia dar. Não sei por que o seu deu certo. Tá bom. Mas ele não deveria. Aqui, só para ficar mais claro para vocês, esses tipos, lembra que eu falei que a gente declarou o tipo inteiro e que a gente não precisaria dele? É exatamente por causa disso, porque ele força um valor e aqui ele compara, ó, com um valor inteiro. Tá? Mesmo que eu não declarei os outros, ele está fazendo essa compreensão. Então, quando eu tiro aqui, ó, 20, 23, aí agora ele veio vazio porque ele não reconhece mais. Tá? Ele não vem nem o zero, ele vem vazio mesmo. Então vou mais. Eu vou fazer uma outra brincadeirinha aqui. Outra coisa. Isso, agora eu tô assustado, Angélica, porque que o seu funcionou. Tá vendo? Se eu tirar a aspa também dá um erro inesperado. Se eu usar uma aspa simples, ele também vai usar. Agora, se eu já vier aqui na minha planilha e vier aqui e falar que esse aqui é um texto, forçando ela para um texto, e aqui é um número, vou voltar para o número. Ué, agora deveria funcionar. Agora eu mudei os tipos das minhas planilhas. Que estranho. Eu não digitei nada errado aqui, gente. Range A2. Vou fazer uma outra coisa aqui. Só para operação.
Que doido, o meu agora devia funcionar, já mudei os tipos. Quando eu uso aquelas variáveis, não sei por que, que o meu não funcionou e não sei por que o da Angélica funcionou. Isso que eu não sei explicar para vocês ainda. O da Angélica não devia funcionar e o meu agora deveria ter funcionado. Quando eu tirei as variáveis do tipo integer, tá? Aquelas variáveis integer, eu deixei os meus valores com os valores que eu tenho nas células. Então aqui eu converti para um valor de texto e aqui é um valor numérico, tá? Então como eu vim aqui 1 e 2, aí ele já reconheceria esse texto e esse aqui. Eu ainda deixei bem sem espaço para não ter problema. Vou usar a multiplicação para eu ver se ele vai fazer 20, 23 e não colocou o resultado. Nem o zero ele está trazendo mais do resultado, né? Ele ainda traz um zero aqui para mim. Isso. O Iago, o seu funcionou? Ou o seu também ficou sem funcionar? Então, beleza. Então o seu continuou. Só o da Angélica que eu tenho que descobrir qual que é a mágica. De qualquer forma, são 10 horas. Nós vamos fazer nosso intervalinho. Vocês tomam água, tomam café, levantar, tá? 20 minutinhos até 10h20 a gente volta. Nesse meio tempo eu descubro por que, que o meu não funcionou agora, que já devia funcionar, e vou, como ver o que, que deu no da Angélica. E Angélica, eu vou te pedir um favor. Manda o seu para mim por e-mail, por favor, para eu ver por que, que o seu está funcionando, que não deveria, e por que, que o meu não está funcionando. Pode ser? Pode ser, te enviar agora. Beleza, você me manda no e-mail aqui, eu já abro. Vou parar a gravação aqui e por 20 minutinhos a gente volta com ela.